Boa tarde, boa tarde. Obrigada pelos coraçõezinhos de quem está chegando. Muito obrigada. Meu nome é Silvana Barbosa. Oi, Juliana. Meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Vera Lúcia. Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, numeróloga cabalista, estudante Rosa Cruz. Excelente tarde para você também, Bruno. E tudo isso há 40 anos, tá? Então a gente está aqui para medir a energia de vocês. A nossa live, batendo um papo sobre numerologia, sobre esse conhecimento ancestral importantíssimo para que a gente possa entender alguns movimentos da nossa vida, né? Nós precisamos de permissão para poder conseguir o que a gente deseja. Então o nosso ego, a gente precisa dar essa permissão ao nosso ego, e para isso a gente... Obrigada, Bruno, obrigada. E aí a gente precisa desse trabalho, né, de autoconhecimento. Então, antes da gente começar a medir a energia das pessoas aqui, boa tarde, Kátia. Antes da gente começar a medir a energia, a gente precisa entender o seguinte: nós estamos passando, ao longo dos anos, por algumas revoluções, não é? Essas revoluções, elas têm o intuito de fazer com que esse conhecimento milenar se dissolva. Então, por exemplo, essas IAs que estão por aí, logo, logo, esses conhecimentos que são ancestrais, conhecimento dos nossos avós, logo, logo esses conhecimentos, eles vão desaparecer. Porque é um interesse muito grande dessa sociedade, dessa matrix, desse sistema que a gente vive, que esse conhecimento desapareça. Por que eles perseguem determinadas sociedades? Por que eles perseguem determinadas religiões? Porque essas religiões, elas cultuam a ancestralidade, a Umbanda, o Candomblé, não é? Eles trabalham essa ancestralidade, essas matrizes africanas. Eles trabalham a ancestralidade. Uma determinada cultura que está aí na mídia sendo perseguida, por quê? Porque valoriza a ancestralidade, valoriza os velhos, não é? Então, quando você vai para a rede social, né, e começa a colocar para uma sociedade que aquilo que é velho não presta, você está fadado ao fracasso lá na frente, né? A você ter um monte de problema. Por exemplo, vocês já trocaram móveis antigos por móveis novos? Né? Ah, eu herdei essa casa aqui do meu avô e da minha avó, mas esses móveis aqui estão ultrapassados, então eu quero colocar uma coisa mais moderna. Aí você vai lá, compra aqueles móveis modernos, coloca lá na sua sala, coloca na sua cozinha, e não demora muito, aquilo está tudo lá sendo ruído pelo cupim, aquilo não presta, você não pode botar peso, porque aquilo deforma. Então, a gente tem que entender o seguinte, nós temos que contrabalançar o conhecimento. E assim está acontecendo no mundo. Há uns anos atrás, começaram a proibir a comercialização do álcool de cereal. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a indústria farmacêutica não quer que a gente utilize o conhecimento ancestral, não quer que a gente utilize as plantas, a homeopatia, porque ela quer vender remédio. Não é? Então, eles começam a coibir o conhecimento. E assim, esse instrumento chamado numerologia. Quando vocês vão aqui para a rede social, me dá o coraçãozinho, compartilhar a minha live, comentar, né, a minha live, vocês estão fazendo com que aqueles robôs que permeiam a internet sejam obrigados a passar adiante esse conhecimento. Agora, quando ninguém fala nada, quando ninguém dá curtida, quando ninguém fala nada, é tudo isso que a plataforma quer. Entende? Porque ela quer que você esqueça. Com o advento dessas IAs, esses conhecimentos vão todos desaparecer. Por que a sociedade elimina aquilo que é velho? Não é? Exatamente para que você não tenha a história, a ancestralidade, a cultura. Então, raciocina comigo. Uma época onde você andava de carruagem, lá no século XIX, como é que se construíam palacetes? Como é que se construíam impérios? Como é que se construíam museus? Coisas que a nossa sociedade, que nem luz a gente tinha, era a luz de vela. Como é que isso acontece? Evidentemente que a gente teve aí
uma população que foi esvaziada, não é? Para quê? Para que começasse do zero. Então, você vê uma foto num livro, né? Onde, numa tela, onde você olha atrás, um grande museu, bonito, todo lá, na Itália, aqueles museus na França, até mesmo aqui no Brasil, e o camarada de carruagem. Por que que aquilo ali existe? Se a gente não tinha luz. Vocês já estudaram Tesla? Nikola Tesla, já estudaram que ele descobriu como usar a energia, né, de graça, e eles sumiram com ele, deram cabo dele? Então, a gente precisa entender que quanto mais a gente despreza o antigo, aquilo que é antigo, mais a gente se ferra. Evidentemente, sem sombra de dúvida, que o conhecimento tecnológico, assim como o conhecimento como a Revolução Industrial, veio colaborar com a gente, né? Trazendo máquinas para ajudar, máquinas de lavar. Agora a gente está tendo aí a internet, os computadores que vêm ajudar. Mas a gente não pode fazer essa troca, jogar fora uma coisa que sustenta a humanidade há milênios, para que você coloque aí, troque, e a gente está vendo o resultado disso no mundo, não é? Na nossa família, o caos que está se formando no mundo por conta dessa troca, da pessoa simplesmente pegar aquilo que é velho, joga fora. Isso aqui não presta. Não é verdade? Então a gente precisa ter esse conhecimento milenar, que é a radiestesia, que é a numerologia, que é a astrologia e outros conhecimentos que estão aí para mostrar, para trazer um equilíbrio para o ser humano e mostrar para ele quem ele é, o que ele está fazendo aqui. E a numerologia cabalista, ela faz esse papel muito bem, evidentemente feita por quem saiba fazer, não é? Então vamos lá começar a nossa live, começando com a Ronilda. Vamos lá, Ronilda, vamos medir a sua energia, que é a primeira pessoa que me aparece aqui. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ronilda Antunes Machado, nascida em 23 de outubro de 1976, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ronilda Antunes Machado, 23/10 de 1976. A Ronilda está numa vibração de desejo, que é a vibração da maioria, né? A vibração da maioria, que curte essa vibração do desejo, que é a vibração da materialidade, que é a pessoa que é materialista, né? Ela se baseia na materialidade, né? Nos desejos. Vamos lá, no ego, né? Então precisa. Eu tenho. Deixa eu ver aqui. Os cristais, né? Aliás, voltando a falar mais um pouquinho, né? Eu vou passar aqui dizer para você a pedra da semana, né? Interessante a gente fazer uso. Isso aqui é um outro conhecimento milenar, importantíssimo, né? Isso é um outro conhecimento que a gente não pode abandonar. Tem gente que olha para cristal como se aquilo fosse enfeite, né? O cristal, ele tem uma ajuda enorme, ele vem colaborar com a gente, né? Aliás, tudo que é da natureza colabora para o nosso equilíbrio. E o cristal, ele precisa ser comprado num local idôneo, porque até isso eles estão falsificando. Então, existe aí aquela turma lá, daquele paizinho vermelho, né? Que chega aqui e capta, pega tudo que é nosso, carrega lá para o país deles e produz tudo coisa falsa. Então você compra, come plástico com gosto de queijo, compra uma coisa feita em laboratório achando que é uma pedra, que é um cristal, não é? E não é. Então a gente precisa também, na hora que for procurar um cristal para comprar, procurar um local onde a casa seja idônea. E quando eu digo a casa idônea, é uma pessoa que às vezes também tem pessoas que compram aquilo. Gente, isso aqui é alergia a pelo de gato. Tem pessoas que compram a pedra e jura que aquilo ali é verdadeiro. E na verdade não é. Então a gente precisa procurar também. Hoje a gente precisa ver tudo que a gente come, tudo que a gente ouve, né? Tudo que entra pelos nossos 5 sentidos, a gente tem que ter atenção, não é? E o cristal é uma outra coisa também. Por exemplo, incenso. As pessoas compram incenso achando que aquilo ali faz bem. Não faz.
O incenso, ele é produzido, mesmo que seja aquele orgânico, que eu não acredito muito naquilo, né? Ah, orgânico, incenso orgânico, eu não acredito naquilo. O incenso, ele é feito de uma essência que é sintética. E tudo que é sintético não faz bem ao organismo. Então a gente tem que procurar o quê? O óleo essencial. É ele que ajuda a gente a equilibrar as nossas forças, equilibrar os nossos problemas, né? E assim o cristal. A gente tem que procurá-lo. Eu aqui embaixo, no final da live, eu deixo direitinho o arroba de uma casa que eu compro e que essa casa, ela é uma casa, como é que se diz? Ela é uma casa onde você pode conversar com a pessoa no WhatsApp, dizer o que você quer, a pedra que você quer, ela procura. É uma casa que vende realmente pedra. Aliás, você pode até falar, eu vim por intermédio da numerologia e prosperidade da Silvana, lá da numerologia, que ela me conhece como numeróloga, né? E você pode dizer que você vai ter um preço especial e você vai ter um desconto e você também não vai comprar gato por lebre, né? Então, o cristal eu gosto de usar, né? Tenho aqui meu japamala, que também é de cristal, a minha pedra, o meu anel. Eu gosto muito, porque o cristal ele não nasceu para enfeitar, né? Então, a pedra que saiu para a menina, que eu esqueci o nome dela, é a malaquita, né? Ela é uma pedra conhecida, né? Que ela desintoxica, que ela acalma. Então, o cristal a gente pode usar em todos os lugares, né? Eu geralmente aconselho, eu gosto de usar no corpo, né? Mas tem gente que usa no bolso da calça, tem gente que usa na área de trabalho, eu também tenho aqui na área de trabalho. Então, é sempre bom a gente ter contato com os cristais, né? Porque eles estão aí para nos auxiliar. E essa casa, se vocês quiserem anotar, é @aquários... Não, @cristal aquários, o aquários cristal. Eu sempre deixo aqui porque eu sempre tenho dúvida. Eu acho que é aquários cristal. Eu sempre deixo aqui embaixo para poder a pessoa procurar, né? E entrar em contato via WhatsApp, conversar. Oh, eu quero isso, eu quero essa pedra, eu não estou achando no site. Você pode conseguir para mim? Aí ela consegue, é uma menina muito atenciosa, que eu também nunca sei o nome de ninguém, né? Que eu lido com tanta gente que eu acabo trocando os nomes, mas você pode conversar. Eu tô vindo aqui por intermédio da menina lá, da numerologia e prosperidade, que ela já sabe o que é e vai te atender com muito carinho, né? Vai te atender muito bem. Vamos ver a Glauciane. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Glauciane de Oliveira e Lines, nascida em 18 de julho de 1993, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Glauciane de Oliveira Lines, 18 de julho de 1973. A Glauciane, ela está numa vibração de desejo, que é a vibração do ego, vibração da materialidade. Então, essa vibração, ela é uma vibração baixa. Ela é uma vibração, cadê cadê o desejo? É uma vibração de 125 Hz. E para a gente começar a brincar com o universo, para que o universo troque energia com a gente e nos traga coisa boa, a gente tem que passar dos 200 Hz. De 250 para cima, a gente começa a trocar com o universo. E quando eu falo isso, as pessoas não entendem muito bem, porque o universo te dá o que você vibra. Então, nós recebemos o que nós vibramos. Então, se eu estou numa vibração baixa, eu estou suscetível a tudo que está por ali. Por exemplo, vibração de desejo. O que está misturada na vibração de desejo? Os prazeres da vida. O ego. Então, eu estou na frequência de comer demais, usar droga, eu estou na frequência de beber, eu estou na frequência de... Entende? É a frequência que você está suscetível e essas coisas podem acontecer com você, tá? Por isso é que a gente precisa elevar. E elevar a nossa frequência simboliza mudar os padrões de vida e de pensamento. Então, existe uma frase norte-americana que eu gosto muito de dizer, que fala: para mudar a sua vida, você precisa mudar a sua vida. Então, você precisa do seu mapa de numerologia, que é o seu guia, para que você possa entender quem é você e o que você pode usar a partir daí
como trampolim para aquilo que você deseja, tá? Evidentemente, um trabalho feito por quem entende. Lucivânia, preciso que você me dê um nome todo de nascimento. Vamos lá. Vamos lá ver se tem alguém. A Kátia, né? Ela dizendo aqui, pessoal, faça a numerologia com a Silvana e o mapa também, ela é maravilhosa, né? A Kátia é minha cliente, né? A Kátia é minha, muito obrigada, Kátia, muito obrigada mesmo, né? Então, a gente precisa entender o que está por trás disso tudo, não é? Quem está por trás de mim? O São Tomás de Aquino e Santo Agostinho diz, né? Vamos ver o da Juliana já, que nós somos comandados pelas forças dos astros e dos números. Então, essas forças é que nos comandam. E eu preciso saber o que está por trás, porque eu já vivo no mundo das trevas, não é? Já vivo a Terra, ela é um planeta escuro. Não existe iluminação na Terra. A Terra, ela é iluminada com a luz do Sol e da Lua, né? Então, a Terra, ela é escura. Então, a gente vive no planeta das trevas. Trazendo isso para dentro de mim, eu vivo nas minhas trevas interiores. Por quê? Porque eu tenho 5% de consciência. Com 5% de consciência, eu não sei nada sobre mim. Eu tenho 95% que rodam inconsciente dentro de mim. E para que eu consiga mudar a minha vida e ter permissão, né, para ter prosperidade, ter abundância, ter um bom relacionamento, eu preciso tornar esse inconsciente consciente, para saber o que está rodando dentro de mim que não me deixa passar de determinada barreira, não é? E para isso eu preciso do mapa. Vamos lá, e quem quiser fazer o mapa de numerologia comigo, gente, eu botei aqui meu contato, mas para variar a plataforma tira, né? Porque ela não se interessa, esse é uma live que não interessa para a plataforma, por isso ela distribui para meia dúzia de pessoas, e aí eu fico contando com aquela, enchendo o saco, compartilha, dá o like, essas coisas chatas, né? Porque ela não passa desse limite, né? Elas só dão para meia dúzia de pessoas, porque é um conhecimento milenar que não interessa para a plataforma que seja divulgado, né? Quanto mais ignorante o povo for, quanto menos acesso o povo tiver à saúde e à melhora da sua própria vida, melhor para eles, né? Então vamos lá. Então eu estava falando, estou em promoção no mapa de numerologia. Quem fizer hoje o seu mapa de numerologia ganha grátis um mapa de astrologia. O meio mais rápido, já que me tiraram aqui o fixado, depois eu vou colocar de novo, é você ir lá na minha bio, clicar lá em um WhatsApp e clicar direto para falar comigo, tá certo? Que aí nós vamos passar as informações, se interessar você vai agendar o mapa e junto com o mapa de numerologia hoje, especificamente hoje, por um precinho muito especial, você está levando junto de astrologia e aí você já tem um conhecimento fechado sobre a sua vida, tá? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Juliana Torres da Silva, nascida em 16 de junho de 1982. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Juliana Torres da Silva, 16 de junho de 1982, a Juliana também na vibração de desejo, né? A vibração do ego, na materialidade. Então eu quero possuir, eu quero ter, né? Então é uma vibração também não é boa. E a pedra recomendada para ela é a ágata, a pedra de ágata azul, né? Então a ágata ela acalma, ela eleva, né? Vamos lá. Vamos lá ver se tem mais alguém. Se não tiver também, eu encerro a live. Vamos lá. Soila, vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Soila Regina Meira Lobato de Souza, nascida em 12 de dezembro de 1971. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Soila Regina Meira Lobato de Souza,
12 de dezembro de 1971. Nesse momento, a vibração que eu vejo aqui para você, Soila, é uma vibração de raiva. Não sei se você brigou com alguém, se você se indispôs com alguém, mas é a vibração que me aparece aqui, uma vibração de raiva. Às vezes a gente se aborrece no trabalho, se aborrece em casa com o marido, se aborrece com os filhos, e a gente pensa que a gente dissolveu essa energia, mas a gente não imagina que ela continua rodando dentro da gente. Essa vibração, ela é uma vibração de 150 Hz. E o que acontece? Ela está no mesmo patamar, na mesma frequência do ódio e da agressão. Então, o que acontece quando você, às vezes, briga e sai de casa com raiva? O seu dia, tudo que acontece na sua vida é aquele dia que você diz assim, meu Deus, eu não tinha que ter acordado, não é? Porque a gente arruma briga no trânsito, arruma briga no trabalho. Por quê? É a frequência que você está vibrando. O universo, ele dá para você o que você vibra. Ele te devolve aquilo que você vibra, tá? Então, por isso é que a gente tem que trabalhar para melhorar. Então, as pessoas que querem prosperidade, abundância, precisa elevar a energia. Porque enquanto isso não acontecer, não adianta oração, não adianta pai de santo, não adianta nada. Você vai continuar recebendo porque o universo conversa com você pelos seus sentimentos, pela sua vibração. Ele te passa aquilo que você vibra, né? Então, a pedra que saiu para ela foi a água marinha. É uma pedra muito fácil de achar, bonita, né? Ela estimula a expressividade e ela promove limpeza interior. Então, muito, muito importante, né? A gente entender isso aí. Vamos ver a Ana Maria. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Maria Martinez Gutierrez, nascida em 28 de novembro de 1968, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ana Maria Martinez Gutierrez de Freitas, 28 de novembro de 1968. Aqui me aponta também uma vibração de raiva, não é? Então, alguma coisa lá que não está bem parada dentro de você e que você está mandando essa vibração para o universo. E é aquilo que eu digo para vocês. A gente briga dentro de casa, vai para a rua e arranja confusão na rua, no trânsito, com um colega de trabalho e tudo. Por quê? Porque a vibração que a gente emana é aquilo que a gente recebe. Então, o universo, ele não é injusto. Ele dá para você aquilo que você está vibrando, não é? Então, a pedra que saiu para ela, deixa eu ver aqui, foi uma pedra, cadê? Deixa eu baralhar aqui melhor. Foi a pedra da lua, né? Essa pedra é uma pedra muito bonita, né? Mas precisa tomar cuidado que tem muita falsificação dessa pedra no mercado, né? É uma pedra que equilibra as emoções, olha aí, falando de emoções, né? Aguça a intuição e a calma. Essa pedra, ela tem muita falsificação dela no mercado, tá? Eles fazem aí uma pedra que não é a pedra da lua. Por isso que é necessário a gente procurar uma loja idônea. Como eu sempre deixo aqui embaixo, o @ direitinho, caso vocês queiram comprar. Porque essa pedra tem muita falsificação dela no mercado. Vamos ver a Leila. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Leila Moreira de Almeida, nascida em 12 de janeiro de 1982. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Leila Moreira de Almeida, 12 de fevereiro de 1982. A Leila está numa vibração de medo. Não sei se ela tem algum problema de saúde, se vai ter que decidir em cima de alguma coisa, mas ela está nessa vibração, né? Então, a vibração de medo, ela é uma vibração cadê a vibração de medo? 100 Hz, é uma vibração bem baixa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa vibração, porque é uma vibração que fala de autopunição. Então, de repente, aquela pessoa que se autopune inconscientemente, e aí ela não consegue entender por que ela não consegue as coisas, né? É a mesma vibração do estresse, da ansiedade, né? E da depressão, né? Então, são vibrações que precisam tomar cuidado. E a pedra para ela é a fluorita, né? Essa pedra é muito conhecida também, né? Ela estimula a imaginação,
a inovação e a coordenação. Vamos ver aqui. Quem mais está por aqui? A Vera Lúcia Ribeiro. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Vera Lúcia Ribeiro Silva, 24 de julho de 1960. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Vera Lúcia Ribeiro Silva, 24 de julho de 1960, também numa vibração de raiva, não é? Uma vibração de estresse, de raiva, né? E a pedra, a obsidiana, né? Que é uma pedra muito conhecida e que ela aterra, ela purga, né? Olha só, e ela revela. Então, essas vibrações, muitas das vezes, eu tive uma... Já vou ler a da Rosana. Eu tive uma cliente que ela fez um mapa comigo e ela pegou, ela todo dia, toda semana ela media energia comigo, né? Ela me procurava e eu media a energia dela, né? Quando é meu cliente eu faço isso, né? E aí ela sempre dizia, né? Ela disse, cara, eu não consigo mudar de energia. Eu falei, você tem que mudar o seu padrão vibratório. Você tem que mudar a forma como você encara a vida. Então você tem que pegar o seu mapa e trabalhar nessa direção. Não adianta você ter um mapa de numerologia na gaveta ou no computador, não é? Você precisa pegar o mapa e traçar uma estratégia e ver o que você tem que fazer para mudar. Então, muitas das vezes, a gente sabe que nós temos um comportamento que não é adequado, não é? Muitas das vezes a gente sabe disso e tenta esconder, né? Quantas máscaras a gente vê aí na internet? A gente sabe algumas que caem, né? A gente sabe que o comportamento não é adequado, porém, não adianta a gente tentar se esconder, porque se eu quero mudar, eu tenho que mexer na minha zona de conforto. Não tem mudança sem que você saia do lugar, não existe, porque esse mundo que a gente vive é um mundo de ação. Então, se você não age, as coisas não acontecem. Agora, agir como? Não é? Aí eu preciso do mapa para saber que tipo de estratégia eu vou adotar para conseguir alcançar aquilo que eu desejo. E mais uma vez, eu estou em promoção na numerologia. Quem quiser fazer esse trabalho, me procure pelo WhatsApp. Estou num preço muito especial hoje, não é? E também, quem fizer um mapa de astrologia, ganha de graça o de numerologia, ganha de graça o de astrologia. Vamos ver a Rosana. Pêndulo, peço permissão para o eu superior para adentrar o nível vibracional de Rosana Cavalcante Silva, nascida em 9 de agosto de 1963. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rosana Cavalcante Silva, 9 de agosto de 1963. A Rosana está numa vibração do desejo, que é a vibração do ego, né? A vibração do ter e do possuir. E a pedra que saiu para ela foi o âmbar. Essa pedra é muito bonita, né? Ela aquece e estimula. Então, a gente também, né? Tudo na vida hoje, a gente tem que ter atenção. Para não comprar gato por lebre, a gente precisa aí também tomar cuidado. Não, tudo que entra pelos nossos 5 sentidos. Porque está tudo sendo substituído para que a gente não consiga acessar as energias que o Deus disponibiliza para que a gente possa nos equilibrar. Então é planta falsa, não é? De ambiente, cada uma mais bonita do que a outra, mas não tem efeito nenhum em termos energéticos. São os cristais falsos, que tem o peso e o brilho, você jura que aquilo ali é um cristal e não é, não é? Então a gente também tem que saber onde que a gente vai comprar. Então, medicamento, né? A gente tem que ver aí que a homeopatia ela foi derrubada aí por essa indústria farmacêutica, porque eles querem entupir remédio na gente, e ninguém quer que a gente use floral, ninguém quer que a gente use homeopatia. Então, o tempo inteiro a gente está vendo o conhecimento antigo sendo esmagado, não é? E jovem tem muito isso, né? A pessoa jovem, ela diz assim, isso aí é coisa de velho, porque a nossa sociedade, ela tem esse mau hábito, não é? De não cultivar aquilo que é das pessoas mais velhas, não cultivar aquela sabedoria, o senso comum, não é? E aí ela vai desprezando, inclusive os próprios idosos dentro de casa. E a gente está jogando fora um conhecimento milenar, importantíssimo para o equilíbrio da nossa vida energética. E aí a gente vê o que nós estamos vendo hoje aí, né? Filhos cometendo atrocidades,
paz cometendo atrocidades, pessoas completamente perdidas no mundo, sem saber o que fazer, sem uma base religiosa, sem um estudo bíblico, não é importante? Eu trabalho com numerologia, eu faço sempre um paralelo com a Bíblia, sempre, meus clientes eu faço esse paralelo, porque tudo que a gente necessita está ali na Bíblia, então a gente precisa desse paralelo para que a gente possa entender, né, e absorver aquele conhecimento antigo para que a gente possa, a partir daí, melhorar a nossa vida. Tem como olhar a vibração de Luiz? Vamos lá. Luiz Carlos Santos. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Luiz Carlos dos Santos, nascido em 4 de novembro de 1977, à luz da escala de Hawking, em que nível vibracional se encontra nesse momento Luiz Carlos dos Santos, 4 de novembro de 1977, é a vibração de desejo, né? Então eu vejo aqui que o Luiz Carlos é uma pessoa apegada a bens materiais, né? A possuir, a ter, né? E ele está numa vibração que é uma vibração da humanidade, né? Aquela briga por possuir, por ter, por comprar, né? A briga do ego. Então precisa aumentar essa energia. E volto a dizer que a forma melhor da gente subir a nossa energia é através do nosso mapa de numerologia, traçando estratégias para que a gente possa conseguir alcançar aquilo que a gente deseja, observando quem realmente nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa trabalhar isso aí, né? E o tempo inteiro estar lendo o mapa para tornar o nosso inconsciente consciente, para que isso possa vir à tona e aí sim a gente começar a trabalhar essas permissões, não é? Que muitas das vezes a gente tem uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, um mestrado, 2 doutorados e a gente não consegue acessar, nós somos inteligentes e a gente não consegue acessar o dinheiro da forma como a gente queria. Por que isso acontece? Porque existe uma coisa que se chama permissão. O seu ego não permite que você passe dali, daquela linha que ele estipula para você. Por quê? Porque existem coisas que estão ali rodando que você não sabe dentro de você. E você precisa da numerologia para que você possa tornar esse consciente de 95% consciente para que você possa trabalhar essas permissões. Enquanto isso não acontecer, você vai envelhecer repetindo. Né? Por isso é que esse estudo milenar é importante, é por isso que a plataforma disponibiliza uma live como essa para meia dúzia de pessoas, não é? É por isso que você vai ver ali, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém fala nada, ninguém passa adiante, porque as pessoas elas são ignorantes no sentido da palavra, elas não conhecem esse tipo de conhecimento, elas não sabem o que significa uma numerologia cabalista na vida de uma pessoa para equilibrar a própria vida, não é? E a pessoa vai curtir o quê? O que esse tipo de pessoa curte? A página do artista lá corrupto, o camarada que está lá fazendo baixaria, eles é que vão curtir. É por isso que a humanidade está arrastando as pessoas para o buraco, por causa disso aí, né? A pessoa, ao invés de valorizar o conhecimento, está valorizando aquilo que não presta. Então, essa é o pensamento da sociedade. Eu não quero saber não, tá tudo bem, tá ótimo. Então, vai lá adoecendo, que é o que vai acontecer com a pessoa, né? A pessoa vai adoecer. Então tá, gente, eu vou encerrar essa live, falo mais uma vez, vou deixar aqui meu contato via WhatsApp, né? Quem quiser entrar em contato comigo, eu estou em preço hoje promocional, um preço especial, não é? E se você quiser printar a tela, né? Se você quiser fazer o seu mapa de numerologia cabalista e ganhar o seu mapa de astrologia por um preço bem especial, é só você ir lá na minha bio, me seguir e clicar lá em WhatsApp, falar comigo, que eu passo todas as informações por lá. Inclusive, passo também alguns áudios de clientes que me deixam como depoimento para que eu possa passar e o cliente entender que o meu trabalho tem um retorno, né? Não é como a maioria que, muito obrigada, Deus abençoe a nós todos, né? Não é como a maioria que tem por aí que te dá um mapa. Ontem mesmo eu estava numa live falando sobre o meu trabalho, que eu fui convidada.
e tinha uma pessoa que me disse assim, eu fiz um mapa de numerologia uma ocasião e até agora não entendi nada. Eu digo, pois é, mas por que você não pediu para o teu numerólogo te explicar? Eu pedi, mas ele não disse nada. Por quê? Copiador de mapa, não é? Então a pessoa estava ali só para vender o mapa. Então tem mapa aí vendido a qualquer preço aí, só que você ganha um mapa e não tem a explicação. E não adianta nada, né? Você saber que você tem os seus números e você não sabe o que você pode fazer para usar esses números como alavanca para melhorar a sua vida. Então, se você quiser me dar o prazer de trabalhar comigo, hoje eu estou com preço especial, estou trabalhando, pode entrar em contato comigo via WhatsApp que eu vou responder, não é? E fazendo um mapa de numerologia, ganha não só um preço especial que todos podem fazer, ganha também um mapa de astrologia, tá certo? Então eu vou encerrar por aqui e fiquem todos com Deus, que nós tenhamos uma excelente semana, paz profunda e até outro dia, se o Eterno assim nos permitir.